O vento soprava forte nas encostas da Galileia. A grama se movia como as ondas do mar logo abaixo. Milhares de pessoas estavam sentadas em silêncio absoluto, maravilhadas. Jesus de Nazaré estava prestes a terminar o sermão mais famoso da existência humana. Mas então, o clima mudou. O tom de bênção deu lugar a um alerta sombrio, urgente. Ele olhou para a multidão como se estivesse olhando diretamente para você e falou sobre lobos. Este não é um aviso sobre um líder religioso que comete um erro honesto. Este não é um debate sobre pequenos desentendimentos teológicos. E este, definitivamente, não é aquele conto infantil de um desenho animado com um animal usando uma fantasia de lã. Isso é sobre sobrevivência. É sobre predadores espirituais frios e calculistas que buscam, neste exato momento, uma forma de consumir você. Para você ter ideia da gravidade disso, no final do primeiro século, os cristãos estavam tão aterrorizados com esses predadores que documentaram um manual prático de sobrevivência. Eles usavam um teste quase cômico para desmascarar os impostores. Uma regra muito específica que envolvia um suposto profeta, uma mesa de jantar e um relógio correndo. Eu vou mostrar para você qual era esse teste exato antes de terminarmos. E você vai perceber como isso pode blindar a sua fé hoje. Mas primeiro você precisa ouvir o texto original que chocou aquela multidão. O relato de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até você disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Aquele alerta mudou tudo. Jesus estava dizendo a você que o perigo mais letal para a sua vida não viria de fora. O seu maior inimigo não seria o Império Romano, não seria um governo opressor. O perigo viria de dentro. O lobo sentaria na cadeira ao seu lado. Ele cantaria os mesmos louvores que você canta. Eles saberiam usar o vocabulário correto. Eles pareceriam perfeitamente inofensivos para você e para a sua família, até o momento em que as portas se fechassem e a fome deles falasse mais alto. Jesus usou duas palavras no idioma grego que mudam completamente a forma como você deve ler esse texto. A primeira palavra é pseudoprofetes. Nós traduzimos simplesmente como falso profeta. Mas no mundo antigo, a raiz dessa palavra não descrevia um líder bem-intencionado que se confundiu com uma doutrina complexa. Não descrevia um novato que errou a interpretação de um versículo. Descrevia um falsificador intencional. Alguém que fabrica uma mentira friamente calculada para enganar você. A segunda palavra que Jesus usou é endima, a roupa, o vestuário, o disfarce perfeito da pele de cordeiro. Ele estava revelando a você a estratégia mais letal que existe. O lobo nunca se apresenta mostrando os dentes. Ele se apresenta mostrando extrema familiaridade. Pense nisso por um momento. Como a pele de cordeiro se parece nos dias de hoje. O lobo levanta as mãos durante o momento de louvor exatamente como você faz. Ele chora nas horas certas. Ele usa exatamente os mesmos jargões que a sua família usa aos domingos. Ele cita as escrituras de memória. Ele tem o sorriso acolhedor de um amigo. Ele domina a estética do cristianismo perfeitamente. E é exatamente por isso que ele se torna tão perigoso. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre a traição espiritual. O objetivo principal do falso profeta nunca é simplesmente ensinar uma teoria ruim. O objetivo final é a extração. Eles querem o que você tem, sua energia, seu dinheiro, sua devoção inquestionável. Eles querem usar você para construir o reino deles, não o reino de Deus. Nós sabemos disso porque os cristãos primitivos não demoraram quase nada para encontrar o primeiro protótipo de lobo disfarçado. O nome dele era Simão. O relato acontece no 8º capítulo de Atos dos Apóstolos. E ele é aterrorizante.
A cidade de Samaria estava em polvorosa. Filipe estava pregando e milagres reais, palpáveis e inegáveis estavam acontecendo. Pessoas paralisadas voltavam a andar. Multidões choravam de pura alegria. E no meio daquela confusão sagrada estava Simão, o mágico, um homem que passou a vida inteira manipulando a mente das pessoas com truques e ilusões apenas para ganhar dinheiro e status na sociedade. Simão observava as curas e os sinais. Ele viu o poder de Deus transformando vidas reais quando os apóstolos Pedro e João oravam pelas pessoas. Mas ele não viu Deus, ele viu um modelo de negócios, ele viu a franquia mais lucrativa do mundo. Ele viu o caminho para o poder absoluto sobre massas carentes e vulneráveis. Simão vestiu a pele de cordeiro com perfeição. O registro histórico diz que ele próprio creu e desceu às águas do batismo. Ele caminhava lado a lado com Filipe todos os dias. Ele se infiltrou no rebanho. Aos olhos de qualquer pessoa daquela cidade, ele parecia apenas mais um irmão na fé, apenas mais uma ovelha resgatada. Mas quando as cortinas se fecharam e ele ficou a sós com Pedro e João, a fome falou mais alto e o disfarce caiu. Simão puxou uma bolsa de dinheiro. Ele ofereceu prata e ouro aos apóstolos e disse: "Deem também a mim esse poder, para que qualquer pessoa em quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Ele tentou comprar o Espírito de Deus como quem compra uma mercadoria barata em um mercado de rua. A resposta de Pedro foi imediata e implacável: "Que o teu dinheiro pereça contigo." O experiente apóstolo viu através do disfarce perfeito. Pedro olhou no fundo dos olhos daquele homem e viu o coração corrompido, cheio de amargura e preso pelas correntes da cobiça. Simão é o alerta de Jesus materializado. Ele é a prova histórica e irrefutável de que alguém pode entrar nas águas do batismo, caminhar intimamente com os líderes da sua congregação, falar perfeitamente o seu idioma espiritual e ainda assim ser um predador impiedoso. Ele queria o poder de Deus sem qualquer traço de submissão a Deus. Mas Simão foi apenas o primeiro, um ensaio. Logo depois dele, a infiltração ganharia proporções continentais, forçando líderes a chorarem em público pelo futuro de pessoas como você. Anos depois daquele encontro perturbador com Simão, o alerta de Jesus sobre os predadores de ovelhas se tornou o pesadelo absoluto do apóstolo Paulo. A cena mais comovente e assustadora de todo o livro de Atos não aconteceu dentro de um templo majestoso, com corais cantando e luzes brilhantes. Aconteceu em uma praia de areia fria, na cidade costeira de Mileto. Imagine a cena diante de você. O som contínuo das ondas quebrando na areia, o vento salgado misturado com o som pesado de homens adultos chorando incontrolavelmente. Paulo estava se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Ele sabia muito bem que estava marchando em direção à prisão. Ele sabia que o Império Romano provavelmente o queria morto. E ele sabia que nunca mais veria o rosto daquelas pessoas que ele amava como a seus próprios filhos. Mas, surpreendentemente, a maior preocupação de Paulo naquele momento de extrema dor não era o imperador violento de Roma, não eram os leões famintos na arena, não era nem mesmo a sua própria morte iminente. A voz de Paulo embargou. Ele olhou para aqueles líderes que ele mesmo havia treinado, puxou-os para perto e deu o alerta mais desesperador de sua vida. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E então, Paulo disse a frase que deveria gelar a espinha de qualquer pessoa atenta hoje. Ele olhou para aquele círculo fechado de amigos íntimos, para os seus pastores e líderes de confiança, e declarou o impensável: "E dentre vocês mesmos, do vosso próprio meio, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles." Se você esquecer tudo o que conversamos até aqui, grave apenas isto na sua memória.
O lobo não é um estranho hostil do outro lado da rua. O lobo, muitas vezes, é a pessoa que jantou na mesa da sua casa. É a pessoa que liderou o grupo de oração da sua rua. Paulo estava avisando a você que a traição mais mortal não viria dos críticos do lado de fora. Não viria dos políticos corruptos e declaradamente inimigos da fé. Viria daqueles que usam o nome do próprio Deus para construir impérios pessoais e impiedosos de poder. A dor da traição espiritual é diferente de qualquer outra dor que você pode experimentar. Quando alguém rouba o seu carro na rua, você perde apenas dinheiro. Mas quando um falso mestre usa a Bíblia para manipular a sua consciência, quando ele rouba a sua confiança usando o nome de Deus, você perde o seu chão. Você entra em desespero profundo. Você passa a questionar a sua própria sanidade. E esse é o objetivo final do lobo. O objetivo dele não é apenas usar a sua devoção para lucrar. É destruir permanentemente a sua capacidade de confiar no verdadeiro pastor. Eles usam a empatia gigante que você tem. Eles usam a generosidade pura que você demonstra. Eles exigem lealdade cega e absoluta, enquanto oferecem em troca um evangelho totalmente distorcido, moldado perfeitamente para alimentar a ganância deles mesmos. É exatamente contra isso que você precisa e deve blindar a sua mente. A desinformação espiritual não é um acidente, ela é um projeto criado milimetricamente para desarmar as suas defesas naturais. Mas você não precisa ser a próxima vítima dessa estatística silenciosa. Você tem o poder real de conhecer a verdade profunda das Escrituras. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje. Se você sente que a sua fé precisa ser fortalecida e armada contra esses enganos modernos, se você quer proteger a si mesmo e a sua família com o ensino bíblico direto e sem nenhum filtro humano, inscreva-se neste canal agora mesmo. Deixe o seu like neste vídeo para que esse alerta urgente alcance mais pessoas. Nós estamos construindo uma muralha, uma comunidade de cristãos que se recusam a ser enganados por belos disfarces. E nós precisamos de você conosco. Nós precisamos da sua atenção, porque a ameaça estava apenas começando. Se Paulo viu os primeiros sinais sombrios dessa infiltração, os homens que vieram depois dele tiveram que lutar em uma guerra total, aberta e declarada. A igreja primitiva estava prestes a sofrer um ataque interno tão devastador que os autores bíblicos precisaram mudar radicalmente o rumo de suas vidas. Eles pararam de falar sobre como plantar novas congregações e começaram a gritar sobre como simplesmente sobreviver aos grupos corrompidos. A atmosfera nas primeiras décadas da igreja passou da celebração ao puro estado de emergência. A infiltração não era mais uma possibilidade remota, era uma realidade esmagadora. E se você quer entender o nível real de desespero desses líderes primitivos, olhe para um homem chamado Judas, não o traidor famoso, mas o meio-irmão do próprio Jesus de Nazaré. Judas sentou-se em sua mesa de trabalho. O pergaminho estava aberto. A pena estava molhada em tinta. A intenção original dele era escrever uma carta suave e alegre para você e para as outras ovelhas, celebrando a salvação gloriosa que todos compartilhavam. Mas algo terrível aconteceu. O Espírito Santo soou um alarme tão alto na mente de Judas que ele precisou abandonar esse plano abruptamente. Ele riscou o que havia começado. Ele escreveu com uma urgência sombria e implacável. Ele disse que foi forçado a mudar de assunto, apelando para que os cristãos lutassem pela fé. Por quê? Porque homens ímpios haviam se infiltrado secretamente. Eles já estavam do lado de dentro. Eles estavam sentados nas mesas de comunhão, comendo as mesmas refeições sagradas que você come. Judas chamou esses infiltrados de rochedos ocultos nos vossos banquetes de amor, nuvens sem água, árvores mortas e arrancadas pelas raízes.
O apóstolo Pedro, aquele velho pescador endurecido pelo sol e pelas cicatrizes de uma vida inteira seguindo a Cristo, viu exatamente a mesma coisa acontecendo. Na sua segunda carta, no capítulo 2, Pedro soou um alarme aterrorizante. Ele sabia que o Império Romano tiraria a sua vida em breve. Aquelas eram suas últimas palavras na terra. E ele declarou que falsos mestres introduziriam secretamente heresias destruidoras. E Pedro foi cirúrgico sobre o método de operação desses impostores. Ele disse com todas as letras: movidos pela ganância, eles explorarão vocês com palavras forjadas. Aqui está o detalhe que muda absolutamente tudo. Quando Jesus avisou você sobre os falsos profetas em Mateus capítulo 7, a nossa tradução diz que eles são lobos ferozes. A palavra feroz imediatamente faz você pensar em um animal selvagem, com raiva no meio da floresta. Mas a palavra original grega que Jesus usou para feroz é harpeides. E harpeides não significa apenas bravo. No mundo greco-romano antigo, harpeides era um termo estritamente criminal. Significava vigarista, extorsionário, assaltante, aquele que extrai os bens de outra pessoa de forma gananciosa, calculista e violenta. Este não é um caso sobre diferenças de opinião em uma escola dominical. Esta não é uma disputa inofensiva sobre como organizar os bancos do templo. Esta não é uma discussão sobre estilos de música no louvor. Esta é uma denúncia direta contra a extorsão da sua alma. O lobo, sobre o qual Jesus alertou você, é um predador financeiro, psicológico e emocional. Ele fareja a dor que você sente. Ele percebe quando você está no seu momento mais vulnerável. Quando você chora porque o seu casamento está desmoronando. Quando você segura o seu filho doente em desespero. Quando você olha para as contas e percebe que o seu negócio faliu. O extorsionário espiritual olha para o seu desespero e vê apenas uma gigantesca oportunidade de lucro. Ele cobra um preço pelo milagre. Ele vende a atenção de Deus em parcelas que você não pode pagar. E se você questionar, ou se o milagre não vier, ele usa o peso da Bíblia para convencer você de que a culpa da sua tragédia é a sua própria falta de fé. Ele esmaga você e ainda faz você pedir desculpas. A destruição que um lobo harpeides deixa para trás não afeta apenas a sua tarde de domingo. Ela devasta lares inteiros. Pais de família perdem as economias de uma vida inteira porque entregaram tudo nas mãos de um charlatão. Mães caem em depressão profunda porque acreditaram que Deus as odiava, quando, na verdade, elas foram apenas assaltadas por um vigarista vestido com terno e gravata. A fé de gerações inteiras de jovens é estilhaçada para sempre. Tudo por causa da fome insaciável de manipuladores que transformaram a casa de oração em uma máquina fria de moer pessoas e imprimir dinheiro. E é exatamente neste ponto que a crueldade do lobo atinge o seu ápice absoluto. Eles aprenderam a transformar o roubo sagrado em uma arte de camuflagem tão perfeita, tão eficiente, que até mesmo a polícia e os investigadores criminais modernos têm um termo oficial e específico para o que eles fazem com você. Nos escritórios de inteligência policial e nas agências de investigação financeira modernas, existe um termo técnico para esse tipo exato de crime. Eles chamam de fraude de afinidade. Os maiores investigadores do mundo sabem que a maneira mais rápida de arruinar você não é usar uma arma apontada para o seu rosto, é entrar na sua comunidade religiosa, é frequentar o grupo de oração da sua casa. O golpista aprende as músicas que você canta. Ele decora os jargões que você usa. Ele se alimenta da confiança sagrada que une você aos seus amigos apenas para sangrar as suas finanças até o último centavo.
O criminoso de colarinho branco moderno que destrói a sua paz é exatamente o lobo extorsionário que Jesus tentou mostrar a você há mais de 2000 anos. Mas aqui os fatos tomam um rumo fascinante. Lembra do teste secreto que eu mencionei no início? Pois bem, os cristãos do primeiro século sabiam perfeitamente como esses golpistas funcionavam. Para não serem devorados, eles documentaram táticas de defesa em um dos registros cristãos mais antigos da história, a Didaquê, o Manual de Instrução dos 12 Apóstolos. O capítulo 11 desse documento traz regras brutais, diretas e até cômicas para proteger você dos lobos. A primeira regra da Didaquê era simples e cortante. Se um suposto apóstolo ou profeta pedisse dinheiro em nome de Deus, a comunidade sabia imediatamente que ele era um falso mestre. Sem debates teológicos, sem segunda chance, mas o teste da mesa de jantar era o mais impressionante. O texto instruía que se um profeta, alegando estar sob o poder do Espírito Santo, ordenasse que uma mesa farta de comida fosse preparada e depois ele mesmo sentasse e comesse daquela refeição, ele era uma fraude absoluta. Aquele relógio correndo na mesa de jantar era a prova de fogo. Os cristãos primitivos sabiam que o lobo nunca consegue esconder a sua fome. O falso mestre não resiste ao próprio apetite por muito tempo. Ele pode criar revelações espirituais elaboradas para impressionar você, mas o destino final de tudo isso é sempre o estômago dele próprio, a conta bancária dele, a fama dele. O consumo é a única religião verdadeira do lobo. E é exatamente por isso que Jesus fez uma promessa tão firme a você em Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, o idioma grego revela a sua arma secreta. A palavra original para a frase os conhecereis é epiginosko. Isso não significa dar um palpite aleatório, não significa ter uma leve suspeita. Epiginosko significa reconhecer completamente, ter certeza absoluta através de um exame minucioso. Você não precisa viver a sua vida cristã com medo ou paranoia. Jesus prometeu que se você observar os frutos com atenção, a farsa acabará. Se você tiver a coragem de olhar para o caráter, para a transparência financeira e para as atitudes nos bastidores, o disfarce cairá. Você não precisará adivinhar as coisas. Você terá uma clareza epiginosko. Você saberá exatamente e com certeza absoluta quem está diante de você. Para chegarmos a essa clareza total, você precisa carregar 3 verdades fundamentais a partir de hoje. Se você esquecer todo o resto deste vídeo, guarde isto no fundo do seu coração. Primeiro, a verdade factual. Os lobos nunca se parecem com lobos. Eles se parecem com as melhores, mais fiéis e mais espirituais ovelhas da sala. O disfarce foi projetado para enganar, e ele funciona incrivelmente bem. Nunca julgue a segurança de um ambiente cristão apenas pela estética, pela emoção ou pelo vocabulário das pessoas ali dentro. Segundo, a implicação pessoal para a sua vida hoje. Você deve inspecionar os frutos rigorosamente, e não apenas os dons. O carisma em cima de um palco, a habilidade de falar bem e o talento musical são fáceis de falsificar. O caráter forjado na dor, a humildade verdadeira perante o próximo e a transparência financeira absoluta não são. O lobo pode imitar o som de um milagre com perfeição, mas ele nunca consegue imitar uma vida de renúncia e serviço silencioso. Terceiro, a realidade emocional por trás desse alerta. Quando Jesus parou o seu sermão naquela montanha na Galileia para falar sobre predadores, ele não fez isso para causar pânico. Ele não queria que você vivesse assustado, desconfiando de tudo e de todos de forma doente. Ele fez isso porque ele ama você. Jesus é o bom pastor, e um bom pastor é ferozmente protetor com o seu próprio rebanho.
Ele avisou você sobre a escuridão letal lá fora, exatamente porque ele quer manter você na luz, seguro e bem alimentado na verdadeira casa do Pai. Agora, eu quero saber sobre a sua experiência com tudo isso. Você já cruzou com um lobo em pele de cordeiro na sua caminhada cristã? Qual foi o sinal de alerta específico que fez você perceber a verdade antes que fosse tarde demais? Deixe o seu relato nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser exatamente o aviso que outra pessoa precisa ler hoje para escapar de uma armadilha espiritual. A pele de cordeiro pode ser um disfarce impecável para os olhos desatentos. Mas para você, que agora conhece a voz e a palavra do verdadeiro pastor, o lobo sempre será apenas uma fraude aguardando o momento da sua própria ruína. Mantenha os seus olhos abertos, inspecione os frutos e fique em paz.